Olá, seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Nós iremos dar continuidade da parte 2 sobre as bem-aventuranças. Mas essa semana nós acompanharemos estas bem-aventuranças, essa pregação de Jesus, em um outro livro da Bíblia, no livro de Lucas. Então, vamos memorizar o versículo de hoje, que você já conhece. Começa com bem-aventurados, que nem todos os versículos da semana anterior. Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres. Então, bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Essa passagem está escrita em Lucas, capítulo 6, versículo 20, parte B, ou seja, na segunda metade do versículo. Vamos repetir mais uma vez. Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Vamos entender um pouco o que quer dizer esse versículo. Deus quer nos ensinar ainda mais esse assunto. Por isso ele se repete ali na Bíblia. A sua palavra ela é viva, ela se renova a cada dia. Não é porque nós a estudamos na semana anterior, o mesmo assunto, a mesma passagem, que a gente não tem algo novo a tirar dela. Digo em verdade para vocês que todas as vezes que vocês vierem estudar estas mesmas passagens, muito provavelmente você tirará uma nova lição. E com base no que você aprendeu na semana anterior, responda: por que os pobres de espírito são bem-aventurados? Você consegue me responder? Por que os pobres de espírito são bem-aventurados, ou seja, são felizes? Nós entendemos, lendo as Escrituras, que Deus se agrada dos pobres em espírito, porque eles se colocam em submissão à sua autoridade celeste, submissão às suas vontades e ao seu querer. Então Deus se agrada dessas pessoas e as recompensa. E o que pertence aos pobres? Nós aprendemos na semana passada que pois deles é o reino dos céus, e aqui diz que deles é o reino de Deus. Então, nós vemos que aqueles que são pobres em espírito, eles estarão no reino de Deus, ou seja, os que se submetem à autoridade de Deus. Vamos ver um versículo que está embasando então essas nossas afirmações. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, essa submissão à autoridade de Deus, ela é fundamental, ela está em várias partes da Bíblia e nós vemos que essa é uma qualidade que agrada a Deus, a submissão voluntária à sua autoridade. Para Deus, pobreza de espírito significa essa submissão a Ele, colocando em primeiro lugar Cristo Jesus e se parecendo mais com Ele a cada dia. Lembra que as bem-aventuranças são qualidades que você deve desenvolver na sua vida para se parecer mais com Jesus. Essa submissão voluntária também é em relação às autoridades que Ele estabelece na nossa vida, que Ele coloca na nossa vida, como por exemplo, família, igreja, trabalho. Todos vocês que têm uma família, vocês vivem também numa relação de autoridade. Seus pais são autoridades, seus avós, pois eles são os seus patriarcas, eles são os seus líderes familiares. Assim, também acontece na igreja. A gente tem a autoridade pastoral e a liderança da igreja, os presbíteros. No trabalho nós temos os nossos chefes de setores, o dono da empresa. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:17:
obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Aqui esse versículo em específico está falando da liderança da igreja, a liderança carismática, a liderança que faz parte da congregação que você participa. Então, se na sua igreja há uma instituição de pastorados e líderes, você deve submeter-se voluntariamente a eles por causa de Deus. Obedecer-lhes em questões espirituais e naquilo que eles lhes orientarem dentro da palavra de Deus. É claro, você deve deixar o orgulho de lado. Você jamais deve dizer assim: não, eu não obedeço ninguém, eu só obedeço o pastor, ou eu só obedeço a Deus. Não, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se submeta a Ele e às demais pessoas que Ele coloca em sua vida para cuidar de você. Então, essa passagem que nós lemos é Hebreus 13:17. 1 Pedro 2, 13 e 14 diz: por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, essa passagem, ela já fala a respeito das autoridades governamentais. Quem são no nosso país? Presidente da República, governadores, prefeitos, juízes e assim por diante. Aquelas autoridades constituídas sobre o povo. Talvez você me pergunte: mas pastor, eu não concordo com o atual governo, pastor, eu não concordo com o atual presidente ou com o atual governador, o prefeito da minha cidade. Você tem todo o direito de não concordar, mas segundo a palavra de Deus, você deve submeter-se, ou seja, você deve respeitá-los. Se essas autoridades não lhe obrigarem a fazer algo que vá de contra o reino de Deus, você deve submeter-se à autoridade deles, pois eles foram constituídos autoridades pela vontade de Deus, o bom e o ruim, certo? Deus sabe que eles estão no poder e eles só estão porque Deus permitiu. Eu me lembro de um fato bíblico onde Jesus estava diante de Pilatos, o rei, o governador romano que o entregou à morte. E Pilatos diz assim para Jesus: tu não sabe que eu tenho autoridade para te salvar e para te matar? E Jesus olha para Pilatos e diz bem assim: tu não teria autoridade nenhuma se essa não tivesse sido te dada de cima. Ou seja, se Deus não tivesse permitido você exercer nesse momento essa autoridade na minha vida. Então, nós vemos até que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não lutou ali contra o império. Ele poderia, com um olhar, ter ali acabado com tudo. Pilatos poderia ter caído morto ali diante de Jesus, mas ele submeteu-se. Mesmo sendo uma autoridade constituída sobre o povo, uma autoridade opressora, uma autoridade pagã, Jesus entendeu que ele tinha que submeter-se e deixar com Deus. Assim, nós também temos que entender que as autoridades constituídas, sejam elas da igreja, sejam elas autoridades do governo, estão sob a permissão de Deus. Quer você concorde ou não, é isso que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 2,8 diz assim: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. E quando que a palavra de Deus diz escravos, ele está falando de uma relação de submissão no trabalho. Você que tem um emprego, você sabe que você tem um chefe, e a palavra de Deus, ela nos orienta a nós nos submetermos à liderança desse nosso chefe do mercado de trabalho, sujeitando a eles com respeito, sejam eles bons ou maus, pensando em agradar a Deus.
Vamos, portanto, conhecer algumas atitudes que são fundamentais de quem é humilde de coração e que recebe o reino de Deus por herança. Em Lucas 12:31 está escrito: pois busque o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Pois busque em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é uma característica daqueles que herdarão o reino de Deus por herança. Colocar o reino de Deus como prioridade em sua vida. E colocar o reino de Deus como prioridade não é esquecer das outras coisas. É fazendo a vontade de Deus, colocando isso como algo principal na sua vida, que você terá a característica daquele que herdará o reino de Deus ou o reino dos céus. Em Mateus 21:43 está escrito: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a outro povo que dê frutos do reino. Ele está falando que tem pessoas, que tinha pessoas na época que ele veio, que eram chamados o povo de Deus, mas que não valorizavam isso e que não viviam de acordo com o que Deus falava. Não na prática, mas somente a aparência. E Jesus está falando bem assim: o reino de Deus estava para ser entregue a vocês, mas ele será tirado e será dado a outras pessoas que pratiquem aquilo que eu quero que seja praticado, que dê frutos que mostrem que vocês são de Deus. Assim nós temos que buscar essas características que nós aprendemos nas bem-aventuranças e viver de acordo com o que Deus requer para que nós nos pareçamos com Jesus, para que nós possamos herdar o reino que Ele tem nos preparado. Em Hebreus 12:28 está escrito: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então aqui a gente vê que ser agradecido a Deus é uma das características que Ele nos requer. E viver de modo com que Ele nos ensina a viver também é algo que é aceitável a Ele, tendo reverência a Deus e tendo temor a Deus. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 4 a 5, está escrito: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, você, quanto filho de Deus, quanto filha de Deus, você sofrerá perseguições, você passará por dificuldades, e você suportar essas perseguições com perseverança é algo que agrada a Deus e que dá bom testemunho de Deus. O que mostra que você tem Deus na sua vida é quando vem as dificuldades, você permanece fiel a Ele, certo? Vamos revisar o nosso versículo de hoje. Lembrando, nós estamos estudando o livro de Lucas, o capítulo é o 6, o versículo 20, certo? Bem-aventurados os pobres, vocês os pobres. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Lucas 6:20. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Lucas 6:20. Vamos tirar agora a lição desse nosso estudo. Quando Jesus fala sobre os pobres de espírito, ele se refere aos que são conscientes da sua miséria espiritual, ou seja, aqueles que têm consciência de que necessitam de Deus e que admite que precisam dele. Aprendemos que, ao contrário de pobreza de espírito, o que é o inverso à pobreza de espírito é o orgulho. E esse foi o primeiro pecado cometido por Satanás, porque ele queria, no seu orgulho, se igualar a Deus. Aprenda de uma vez: nada do que fazemos ou do que há em nós
seria bom o suficiente para Deus, porque nós somos pecadores. Há um versículo na Bíblia que diz que as nossas melhores obras são trapos de imundície para Deus. O que nos faz agradar a Deus é a graça dele que está em nós quando cremos, quando recebemos. É o que nos purifica, é o que nos faz estar perto dele. Lembre-se que Deus se agrada do humilde e por isso busque a humildade e desfrute dessa graça maravilhosa. Vamos acompanhar agora uma pequena história ilustrativa. 2 gansos, ao iniciar sua migração anual de outono, encontraram uma rã que pediu que eles dessem uma carona a ela para o sul. Os gansos pediram então que ela arrumasse uma estratégia de ser conduzida por eles. A rã apresentou então um talo de grama e disse os 2 gansos cada um segurarem em uma ponta, de modo que ela, agarrada naquele talo de grama, ela fosse levada. Então a rã prendeu com sua boca ao talo de grama e os gansos foram segurando um em cada ponta. Então eles partiram, os 3 em viagem. Alguns homens notaram o fato e com admiração eles comentaram: quem teria imaginado algo tão inteligente? A rã, cheia de orgulho, abriu a boca para dizer que tinha sido ela. Mas logo que soltou o talo, ela caiu e se espatifou toda no chão e morreu. Então, com essa história ilustrativa, a gente pode ver que o orgulho, na verdade, ele acaba por nos destruir. Se ela tivesse prosseguido, se ela tivesse continuado em estado de humildade, ela teria chegado sã e salva no destino dela. E a ideia, ainda assim, seria genial, certo? Mas ela, em todo o seu orgulho, quis abrir a boca para orgulhar-se da ideia que ela havia tido. E isso lhe custou a vida. Deus gosta da humildade. Deus quer que quando você abra a boca para exaltar algo ou alguém, que seja Ele. Que você dê graças ao Senhor por todas as coisas. Porque é Ele que nos permite a tê-las. É Ele que nos dá o dom da vida e as demais coisas. Por isso é sempre importante a gente ter essa pobreza de espírito, reconhecendo que tudo que nós temos e que somos nos é dado por Deus. Responda com sinceridade: você tem sido uma pessoa pobre de espírito? De uma nota de 0 a 10, que nota você daria para a sua pobreza de espírito na sua família, no seu trabalho, na sociedade, na igreja, com os governantes do nosso país? Jesus, ele sempre esteve ao lado dos pequenos e desfavorecidos. Será que você tem sido um destes? Você tem se apoiado na sua própria sabedoria, no seu ego, no seu eu? Vamos tomar uma decisão? Você já percebeu que você precisa mudar, não é mesmo? Então, decida ser mais humilde em uma determinada área da sua vida. Então, você pode decidir ser mais humilde no seu trabalho, obedecendo o seu chefe, as recomendações dele, submetendo-se à autoridade dele. Você pode decidir ser humilde nos seus estudos com os seus mestres, os seus professores. Quando eles lhes instruírem, lhes ensinarem, vocês receberem aquilo e não quererem saber, não quererem se mostrar mais sábios do que os seus próprios professores. Esvazie seu copo. Submeta-se à autoridade dos seus mestres. Talvez seja na sua família, sendo humilde diante da autoridade dos seus pais, diante da autoridade dos seus familiares mais velhos. Ou na igreja, obedecendo à autoridade do seu pastor, seja de que igreja você participe, ou da sua liderança direta.
Portanto, tome uma decisão de humildade em uma dessas determinadas áreas e ponha em prática a partir de agora. No mais, vamos compartilhar com Deus essa nossa reflexão em cima da sua palavra, que nós chamamos carinhosamente de meditação. Vamos compartilhar com Deus as nossas decisões e pedir que Ele nos ajude nas nossas dificuldades. Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais um dia, Senhor, de estudo da Tua Palavra, de forma agradável, Pai, de forma simples, para a gente poder refletir naquilo que Tu diz, para a gente poder tomar decisões para nos mudar conforme, Pai, o Teu caráter, que nós possamos vencer pessoas humildes, pobres de espírito, que nós possamos nos submeter completamente à Tua vontade e à autoridade daquelas pessoas que Tu colocou na nossa vida, Senhor. Nos ajuda em nossas dificuldades e abençoa todos aqueles que estão aqui conosco, partilhando desse estudo bíblico. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.